Esther diz assim: E aconteceu nos dias de Assuero, este é o Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias, que naqueles dias, enquanto estava o rei Assuero assentado em seu trono real, que estava em Suzã, a capital do reino, no terceiro ano do seu reinado, ele fez um banquete para todos os seus príncipes e servos, tendo assim diante dele toda a força da Pérsia e da Média, governadores e príncipe das províncias, para ele mostrar as riquezas da glória do seu reino e o brilho da magnificência do seu poder por muitos dias, a saber, 180 dias. E cumpridos esses dias, fez o rei um banquete por 7 dias no pátio do jardim do palácio real para todo o povo, desde o maior até o menor, que se achava em Suzã, a capital do reino. O pavilhão, que se estendia sobre cordas de linho e púrpura, em ampés de prata e colunas de mármore, era branco, verde e azul. Os leitos eram de ouro e de prata, sobre um pavimento de mármore vermelho, azul, branco e preto. E davam a beber em copos de ouro, e os copos eram diferentes uns de outros, e muito vinho real havia, conforme a generosidade do rei. E o beber era, segundo a lei, sem obrigação alguma, porque assim tinha mandado o rei a todos os mordomos da sua casa que se fizesse segundo a vontade de cada um. E do mesmo modo, a rainha Vasti ofereceu um banquete às mulheres na casa real do rei Assuero. E no sétimo dia, estando o coração do rei já alegre do vinho, mandou que Meumã, Bistá, Arbona, Bigtá, Abagtá, Zetar e Carcas, os 7 eunucos que serviam diante do rei Assuero, trouxessem a rainha Vasti diante do rei com a sua coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a sua formosura, porque era muito formosa de aspecto. Mas a rainha Vasti não quis comparecer conforme a ordem do rei, enviada através dos eunucos, e muito se zangou, e o rei se acendeu nele a sua ira. E perguntou então o rei aos sábios que tinham conhecimento dos tempos, porque assim era o costume do rei, para com todos os sábios que eram conhecedores da lei e do direito, dos quais os mais chegados a ele eram Carcena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marcena e Memucã, os 7 príncipes da Pérsia e da Média, que viam a face do rei e se assentavam como os primeiros no reino. O que se tinha que fazer, segundo a lei, com a rainha Vasti, porquanto não tinha ela obedecido à ordem do rei Assuero, enviada pela mão dos eunucos. E disse então Memucã diante do rei e dos príncipes: Não somente contra o rei pecou a rainha Vasti, como também contra todos os príncipes e contra todos os povos que há por todas as províncias do rei Assuero. Porque este fato da rainha passará a notícia a todas as mulheres, de modo que terão em pouca estima seus maridos, dizendo: O rei Assuero mandou trazer diante de si a rainha Vasti e ela não veio. Então todas as senhoras da Pérsia e da Média, ao ouvirem o fato sobre a rainha, dirão isto a todos os príncipes do rei. E assim haverá muito menosprezo e indignação. Se parecer bem ao rei, saia um edito real da tua parte e escreva-se entre as leis da Pérsia e da Média, para que não se anule a saber que Vasti não venha mais à presença do rei Assuero. E quanto à sua dignidade real, o rei dê a outra que seja melhor do que ela. E assim, quando o decreto do rei for conhecido em todo o seu reino, por mais vasto que seja, todas as mulheres honrarão seus maridos, desde o menor até a maior. E pareceu bem este julgamento aos olhos do rei e dos príncipes, e fez o rei conforme as palavras de Memucã. Então ele enviou cartas a todas as províncias do rei, de província em província, segundo a escrita dela, e de povo em povo, conforme a sua língua, ordenando que todo homem fosse senhor em sua própria casa, e se publicasse isso segundo a língua de cada povo. O capítulo 1 do livro de Esther vai dizer sobre uma celebração de uma festa real pelo rei Assuero. Assuero, nesse momento, ele domina
e ele quer dar uma festa para mostrar suas riquezas, a glória do seu reino, o seu poder, o brilho de todas as coisas que ele conquistou. E quando ele estava fazendo essa festa, a rainha Vasti também ofereceu um banquete para as mulheres na casa do rei Assuero. Então a rainha Vasti, ela se recusa a obedecer à vontade do rei. O rei, ele estava tão alegre, estava tão feliz com tudo que ele havia conquistado, que ele queria demonstrar a todos o seu poder, a sua grandeza e também a sua esposa, a qual era muito formosa. Porém, Vasti, ela se recusou a ir até a presença do rei. E quando ela toma essa atitude, o rei, ele levanta os sábios para que pudessem ajudá-lo a determinar um castigo para Vasti. Porque aquela atitude da sua esposa não poderia passar em branco, afinal, quando dois estão unidos, eles formam uma só carne. E quando nós entendemos que o esposo, ele é a cabeça, ele comanda através da vontade que aprove o coração dele. E quando nós compreendemos essa ação e essa atitude de Vasti, ela está dizendo a outras mulheres que o testemunho dela não é um testemunho para glorificar a Deus. Quando nós compreendemos que as nossas ações, o nosso comportamento, a nossa atitude, ela deve glorificar a Deus em primeiro lugar. Independente se ela gostaria de ir ou não, eles fizeram um contrato diante de Deus e diante dos homens para falar que a partir do momento que eles se casam, eles se tornam uma só carne. E o que é tornar uma só carne? Tornar uma só carne significa renunciar à sua própria vontade. Muitas vezes nós temos muitas vontades. Muitas vezes nós não queremos ser submissas a nenhum homem e muitas vezes o homem não quer honrar, amar e proteger uma mulher. E muitas vezes o casamento, ele é confundido porque cada um precisa entender o seu papel diante de um casamento. Quando não se há esse conhecimento, é melhor que não se casem. O casamento, ele precisa ser alicerçado, mas antes de realizar o casamento, é necessário entender quais são os propósitos, os princípios da pessoa. E nesse fato, nós estamos entendendo e compreendendo que a missão de Assuero era crescimento no reino, era poder, grandezas, riquezas. Porém, a rainha Vasti não estava preparada para assumir o seu papel de esposa, para assumir o seu cargo como rainha perante o rei, porque o rei, ao falar, ele estaria em total poder e todos os homens ali viriam e poderiam contemplar que a rainha Vasti era realmente submissa ao marido. O que é ser submissa? É estar debaixo de uma missão, é cumprir uma missão. Ela estava alegre com as mulheres na casa real. Ela estava feliz, mas ao ouvir que o seu marido queria demonstrar a sua beleza para todos que estavam ali, ela talvez se sentiu frustrada, mas esse sentimento não foi revelado ao rei. Esse sentimento não foi exposto e por ela se calar e calar os seus sentimentos, o rei, ele decreta que outra mulher vai ficar no lugar dela. E com isso, a coroa real que ela estava usando passaria para uma outra mulher que estivesse disponível e disposta a viver a missão dele.
E nisso nós compreendemos que viver uma missão, entender um propósito, entender uma união, é entender que quando nós somos chamadas para uma missão no casamento, nós precisamos compreender que os nossos maridos, o nosso marido, o nosso companheiro, aquele que Deus escolheu, ele tem uma missão. E diante dessa missão, nós damos a mão para essa missão. Nós cumprimos o propósito que há nessa missão. E por isso a aliança, ela é fundamentada na palavra de Deus. A aliança de um casamento, ela deve ser bem estudada, ela deve ser bem capacitada para que nós possamos compreender o porquê do casamento. Qual é o intuito do casamento? Tem mulheres que casam e trabalham para sustentar o marido. Tem mulheres que casam e se decepcionam porque o marido começa a podá-la, a cortar aquilo que ela quer. Então, um casamento deve ser bem reservado, bem estudado, bem comunicável, porque há um propósito no casamento. E para isso precisa se ter diálogo, conversa, precisa estar tudo claro, estabelecido para que a glória de Deus seja manifesta. Que Deus abençoe você com essa palavra, com esse estudo, e que possamos compreender que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável em todos os momentos. E que, conhecendo a verdade, ela nos libertará.